E esta é a Semana da Pessoa com Deficiência. O Ver Mais destaca um trabalho muito bacana que acontece aqui na nossa cidade, na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. Lá existe um serviço desde 2014 que ajuda muita gente. É o CER, o Centro Especializado de Reabilitação Física e Intelectual. A repórter Bruna Frenner e o cinegrafista Marcos Gonçalves estiveram por lá e contam agora pra gente como é que esse serviço funciona. Max tem 5 anos. A mãe, Isabel, percebia que ele tinha algumas dificuldades, como, por exemplo, falar e olhar nos olhos. Ela sabia que ele era diferente das outras crianças. Max é autista. Ele não falava, ele não tinha o contato visual, era muito pouco o contato visual dele. Ele era uma criança que ele não focava nas coisas, ele se machucava, se ele estivesse muito nervoso, ele corria e batia com a cabeça na parede. Então ele era uma criança muito ansiosa. Então, assim, quando ele começou a participar do CER, ele começaram a trabalhar nisso nele, né? Uma vez por semana, o Max vem para o CER, Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual da Universidade do Vale do Itajaí. Hoje em dia, a gente consegue manter um diálogo restrito, mas a gente consegue perguntar. Se tu perguntares para ele, Max, você quer ir para tal lugar? Ele vai responder, sim, eu quero. Antigamente, ele dizia, o que é isso? Você vai em tal lugar? Ele sempre repetia o que a gente falava, né? E hoje em dia, ele consegue te responder adequadamente. Hoje a gente consegue tocar mais o Max, a gente consegue mais carinho, mais beijo, mais abraço. O contato visual dele ainda é um pouco restrito, mas ele olha nos olhos, principalmente quando você chama a atenção dele para que ele consiga te dar o que você está pedindo, para que ele consiga executar a tarefa que você pede. Ele olha para dizer para você que ele está conseguindo. O diagnóstico de autismo veio há 1 ano, quando o Max começou a frequentar o CER. Aqui ele recebe o acompanhamento de 4 profissionais. E, além disso, ele frequenta o ensino regular, o que é de extrema importância para o desenvolvimento dele. A escola ela vai dar aquilo que nós não ofertamos, né? Estimular a aprendizagem, ele vai interagir com outras crianças, ele vai ter acesso ao conhecimento de uma forma pedagógica, né? Aquilo que ele precisa para a vida dele, para ele evoluir. A equipe multidisciplinar que atende o Max é formada por fonoaudióloga, fisioterapeuta, pedagoga e psicóloga. Profissionais que vão ajudar no desenvolvimento dele. A criança autista, ela pode apresentar diversos comportamentos que a gente chama de disfuncionais. Ela pode apresentar birra, ser uma criança ansiosa, agressiva com o outro, com ela mesma. Ela tem dificuldades de funções executivas, que a gente chama, que é uma dificuldade de planejamento, de se colocar no lugar do outro, né? De interagir, de fazer amigos, né? Então, o psicólogo, ele atua nesse sentido, né? Ele consegue fazer com que a criança se adapte ao meio que ela está exposta. 1.480 pessoas são atendidas mensalmente aqui no CER, que são encaminhadas das unidades básicas de saúde. Aqui é feito um diagnóstico e avaliação funcional da deficiência. O CER está entre os 3 centros do estado habilitados pelo Ministério da Saúde. O atendimento é todo feito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e faz toda a diferença na vida dessas pessoas. Depois de 1 ano de trabalho, o Max deve receber alta no próximo mês e sai daqui muito melhor do que quando chegou. Isso é o quê? Max? É uma flor. É uma flor. Hoje eu sei lidar tranquilo. Então, assim, mas foi porque elas, na verdade, me instruíram. Então, assim, desde a fonoaudióloga, desde a psicóloga, até da fisioterapeuta, TO. Então, assim, na verdade, elas te instruem, né? A neurologista. Então, assim, ele tem isso. Trabalha assim, nessa área. Muito bonito, né, gente? Parabéns, Bruna Frenner, pela reportagem. Parabéns a esse trabalho, a toda essa equipe, né, que acompanha esse pessoal na Univale. Muito bom. E para falar mais, então, sobre esse trabalho incrível que é feito pelo CER, o Centro Especializado de Reabilitação Física e Intelectual da Univale, nós recebemos aqui no Ver Mais a Graziele de Souza, que é fonoaudióloga. Vocês viram aí na reportagem, ela trabalha no CER desde o começo das atividades. E também fonoaudióloga do CER, a Letícia Westphal, que é especialista em neuropsicopedagogia, é isso? Acertei? Isso aí. Falei, a minha fono saiu bem nessa área. Obrigada, meninas, por terem vindo.
Que isso, a gente que agradece. Parabéns, em primeiro lugar, por esse projeto, certo, que acontece aqui na Univale. Só para ressaltar, esta é a semana da pessoa com deficiência, mas esse trabalho não acontece só nessa semana. Não. O nosso trabalho, ele acontece anualmente, né? A gente segue o calendário da universidade e a gente tem o nosso próprio calendário que não para, né? A gente só para os últimos dias ali do final do ano mesmo para poder dar conta de descansar um pouquinho, para depois retomar logo em janeiro as atividades, sim. A gente não para. Muito bom. É muita gente? Nós então... Precisa. Muita gente que precisa... Que estão em atendimento? Acho que a Grazi está em números mais... Precisa sim, né? A gente tem... Hoje em dia a gente tem uma gama muito importante de crianças com atraso no desenvolvimento que chegam para a gente com diagnóstico, né? Olha só. O que acontece? O SER, ele veio para cá, para Itajaí, por uma iniciativa da universidade, de alguns profissionais da universidade, que trouxeram esse projeto para cá, que é um projeto, né, do Viver Sem Limites, para reabilitar e para diagnosticar, porque o que acontece? Hoje em dia a gente tem um boom do autismo, né? Sim, muitas crianças com características, muitas crianças com várias deficiências que às vezes confundem, e além do autismo, a gente também trabalha com os deficientes físicos, né? Olha. Pessoas que têm traumatismo, pessoas que fizeram acidentes vasculares, então os deficientes físicos também são assistidos pela gente. Olha que bacana. Mas a gente, da tarde, né, do período vespertino, a gente acaba atendendo mais os autistas, sim. Olha que bacana. Letícia, você que trabalha com essas crianças, né? Há 8 anos que eu vi ali Isso, desde que me formei, desde que se trabalho formou. com autismo. Qual que é a importância, por exemplo, desse trabalho para eles? Qual é a melhora que eles apresentam dentro desse projeto na prática? Então, a gente tem que levantar algumas questões que são as características do autismo, né? Então, são dificuldades de fala, um desenvolvimento anormal ou atípico, que a gente costuma dizer, até os 3 anos de idade, uma dificuldade de interação social. Então, são crianças que não fazem contato visual, que algumas vezes recusam o contato físico. Então, a nossa prática é a gente conseguir inserir esse pequeno cidadão um pouco mais regular, que a gente diz, né? Tirar algumas estereotipias, melhorar essa questão de comportamento, conseguir entender as questões sociais que para eles são difíceis. E há melhora? Melhora. E é por isso que nós existimos, né? Porque a gente trabalha que essa criança vem com um diagnóstico. Sim. E o nosso trabalho, eu sempre digo que nós somos os peões de obra, porque é a gente pegar esse diagnóstico e tornar ele diferente, com características da criança, para ela ser diferente, né? Olha que bacana, muito bacana. Graziele, como é que quem está assistindo em casa, por exemplo, um pai, uma mãe que tem uma criança que acredita que necessita desse trabalho, mas a pessoa ainda não tem certeza, quer saber como é que funciona? Todo mundo pode ser atendido ali? Tem uma triagem? Como é que vocês fazem essa... Então, a gente atende todos os municípios da ANFRE, mais Balneário Camboriú, né? A pessoa vai até a unidade básica de saúde, consulta com o médico responsável pela unidade e ele faz o encaminhamento, que já existe um protocolo específico de encaminhamento para a gente, tanto da deficiência física como da deficiência intelectual. Nós recebemos esse encaminhamento via CISREG, que a gente chama, que é um órgão regulador. Um órgão regulador aqui do município e a gente faz a avaliação inicial. Nessa avaliação inicial é uma avaliação interdisciplinar, onde a gente colhe várias características para poder passar para os profissionais. Depois que a gente recebe esse paciente nessa avaliação inicial, a gente acolhe ele num grupo, apresenta todas as questões do serviço e em seguida a gente já encaminha para os profissionais fazerem as avaliações. E para os pais tem algum custo isso ou não? Não. É todo encaminhado pela unidade de saúde? Isso. E aí o trabalho de vocês. E a gratificação, por exemplo, nessa semana, a semana da pessoa com deficiência, ou seja, é bacana trabalhar nisso, auxiliando, vocês gostam? Eu acho que a gratificação é o resultado do nosso trabalho, né? A gente não tem só nessa semana, né? A gente tem gratificação quase todos os dias. A gente vê o relato dos pais, a gente vê o comportamento das crianças que não falavam nada e de repente começam a desenvolver suas primeiras palavras. Eu acho que isso não tem valor, né? Isso não tem preço. Aquele que chega e nem olha nos seus olhos e de uma hora para outra fica te olhando e te encarando assim, isso é muito gratificante. É emocionante, né? E aquele negócio, né? Os pais em casa, ou seja, toda a família também dão continuidade, né? Vocês
precisam até de um apoio do que nós temos também, projetos, né, que acontecem, então as crianças vêm para o atendimento em grupo ou individualizado, mas nós temos o atendimento com um grupo de pais, que a gente consegue repassar essas informações. Eu sempre digo que é empoderar os pais com relação ao desenvolvimento dos filhos, porque a gente tem um fragmento da criança, são 40 minutos, 50 minutos, e os pais têm o dia a dia e eles precisam aprender a lidar com essas crianças, né? De que forma, como é que a gente vai poder desenvolver junto. Então, tem escola, tem pais, eu digo sempre que é um tripé, né? Que tem que caminhar todo mundo junto. Parabéns, meninas, parabéns a toda a equipe da Univale, né, que trabalha com isso, a todos os profissionais, porque essa semana é importante também para a gente lembrar, para a gente ressaltar, para a gente incluir cada vez mais, né, a pessoa com deficiência, as pessoas que trabalham com isso na sociedade em geral. Parabéns pelo trabalho desenvolvido na Univale, sucesso para vocês. Obrigada. E logo, logo, quem sabe a gente apareça por lá para fazer uma outra reportagem e mostrar como é que funciona. A gente está sempre esperando por vocês. Muito obrigada. Imagina. Obrigada.